Continuando com o nosso exemplo 5, a gente vai aprender uma função muito parecida com a função procv, que é a função proch. Muitas pessoas sempre, quando a gente vai introduzir esse assunto, sempre perguntam assim: ah, Gabriel, qual função que é melhor, a procv ou a proch? Bom, não tem diferença entre elas, elas têm atuação muito igual, só que a procv é uma procura vertical e a proch é uma procura horizontal. Bom, a procv a gente geralmente utiliza quando o nosso cabeçalho ele tá na vertical, ou seja, separado em colunas. A proch a gente geralmente utiliza quando o nosso cabeçalho está separado na horizontal, ou seja, em linhas. Então, igual nesse caso aqui, olha, a gente tem a nossa, seguindo aqui no nosso mesmo exemplo 5, só que pulando para a aba de show artístico, a gente tem o nosso cabeçalho, olha, separado por linhas. E já lá na nossa procv, no nosso procv, olha, o nosso cabeçalho separado por colunas. Então, se estiver com dúvida, olhe a origem da base de dados. Bom, então só para a gente entender aqui, olha, a gente vai trabalhar com a proch. Nesse caso aqui, a gente vai buscar aonde as informações. Aqui, ó, essa aqui vai ser a nossa base de dados. A base de dados bem simples, só que vocês vão entender aqui a utilidade da proch nesse caso. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um show artístico que foram vendidos 3 tipos de ingresso. A gente conseguiu vender ingresso sem abadá, com abadá e o abadá mais VIP. E aí, cada um desses 3 tipos de ingresso aqui, a gente teve para arquibancada, cadeira superior, cadeira inferior, enfim, a gente tem... Qual que é a diferença entre elas? O preço. Tá? A gente não vai analisar a qualidade, nada não, é o preço. Então a gente quer saber qual que é o preço da arquibancada sem abadá, arquibancada com abadá, arquibancada, abadá mais VIP. Então a gente quer saber isso tudo para o quê? Para no final das contas eu saber que multiplicando a quantidade vendida de cada um dos ingressos, eu vou ter o meu valor total de faturamento. Então olha só, a gente vai buscar aqui com a proch. Vamos olhar aqui como é que funciona essa função, proch. Ó. A proch ela tem os mesmos argumentos que a procv, só que a diferença é que eu estou trabalhando com o número índice da linha. Então, ao invés de definir o meu valor retornado, qual que é a coluna que ele vai ser retornado, eu vou escolher qual que é a linha que ele vai retornar esse valor para mim. Então, ó, e a mesma regra que a gente criou para a procv, para a proch é a mesma coisa. Primeiro, a busca da proch sempre vai ser na primeira linha da tabela que eu defini, da matriz tabela. Segundo, a busca sempre vai ser de cima para baixo, ou seja, minha primeira linha sempre vai ser a linha de cima. Vocês lembram que na procv era assim, a primeira coluna é da esquerda e a busca é da esquerda para a direita. Agora na proch, minha primeira linha é a linha de cima e a busca é de cima para baixo. Meu valor procurado aqui vai ser o que? Arquibancada. Ponto e vírgula. E aí eu quero saber o que? Qual que é a minha matriz tabela? Então a minha matriz tabela vai ser essa daqui, ó. Igual eu falei aqui nesse canto. Então olha só para entender, o valor que eu estou procurando aqui, ele tem que estar presente na minha primeira linha. Ó. Então se eu procurar arquibancada, ó, eu já sei que a arquibancada está na minha primeira linha aqui. Se ele não tiver, vai dar erro na função. Então eu vou apertar aqui F4 para travar o meu intervalo. O meu número índice da linha. Se eu quero saber o sem abadá, é na linha 2. Se eu quero saber com abadá, é na linha 3. E abadá mais VIP, linha 4. Então, a minha matriz tabela tem 4 linhas. Linha 1 é onde eu vou buscar. Linha 2 é sem abadá. Linha 3 com abadá. Linha 4, abadá mais VIP. Então, linha 2, ponto e vírgula, e é uma busca exata, igual a gente já explicou na procv. Então, coloquei aqui, busca exata, 0, fecho parênteses e aperto Enter. Então aqui, olha, eu tenho qual que foi o meu valor vendido o valor desse ingresso aqui, que é arquibancada sem abadá. Agora, quando eu faço o auto-preenchimento aqui, ó, eu tenho qual que é o meu valor de faturamento, o meu valor de cada ingresso referente a sem abadá, cadeira superior e todas as outras condições. Bom, o que a gente pode perceber aqui, olha, que para alguns casos apareceu esse erro aqui, olha, do tipo ND. O que significa esse erro? É quando a nossa função proch ou a procv busca um valor e não acha na base de dados. Então a gente pode olhar aqui, olha que nessa linha aqui, ó, que tem lote 2, a gente vê que lote 2 não está presente aqui. Então, como que a gente faz para não deixar esse erro aqui aparecer?
eu vou, nesse caso, colocar aquela função que a gente já aprendeu no nosso exemplo anterior, que é a função se erro. Então, ó, como que eu vou fazer aqui? Como é que a gente fazia com se erro mesmo? Ó, vou colocar o se erro depois do H. O valor procurado que eu estou fazendo vai ser a mesma função proc h, então se ela funcionar, ok. Se ela não funcionar, eu quero que esse erro retorne o valor zero para mim. Então, vai ser bem simples assim mesmo. Se erro, a função proc h funcionou, ok, retornou o valor da base de dados. Se não funcionou, vai retornar um valor zero. Para quê? Para não dar um erro ali embaixo na hora que eu for fazer a soma do total, do faturamento total. Então, ó, eu vou apertar Enter aqui, ó. Então aqui eu tenho minha função se erro. Olha, então como aqui não deu erro, basta eu fazer aqui o auto-preenchimento, ó. E a gente vê que o erro ele já é escondido. Inclusive, eu posso pegar essa função aqui, ó, e replicar ela para cima. Só para a gente deixar igual aqui, ó, se erro. Enfim, tá tudo certinho aí. Agora o que eu tenho que fazer para eu alterar os meus valores aqui com abadá e abadá mais VIP, qual que é a diferença que a gente tem na sintaxe da função? Apenas o número índice da linha. Então, olha, sem abadá é a linha 2, com abadá linha 3, abadá mais VIP linha 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse texto aqui, ó, que está na minha barra de fórmulas, Ctrl C, aperto ESC para fechar o conteúdo da célula, venho aqui nessa outra célula, clico na barra de fórmulas dela, Ctrl V, e troco de 2 para 3 e aperto Enter. Faço auto preenchimento também. E agora venho aqui nessa mesma na célula do abadá mais VIP, clico aqui na barra de fórmulas, Ctrl V, que já estava copiado o meu texto, e troco aqui no lugar de 2, vai ser 4. Por quê? Porque é a última linha da minha base ali. Então, apertei 4, Enter e faço o auto-preenchimento. Então, a única diferença que eu tive aqui nos outros dois casos foi trocar da linha 2 para 3 e da 3 para 4. Então, aqui agora eu tenho minha base de dados toda, foi puxada para esse caso aqui. Então, eu tenho os meus valores de faturamento, olha, total aqui, os valores de faturamento total aqui, dado que eu consegui encontrar os meus valores de cada tipo de ingresso que eu tinha e nas 3 categorias, sem abadá, com abadá e abadá mais VIP.